Bom, pessoal, cansativo o método de Gauss, né? Ele não tem nenhuma operação muito complicada, são todas simples, mas são muitas operações e bastante coisa para a gente prestar atenção no que está fazendo, né? Vamos dar uma folguinha agora do método de Gauss, voltar um pouquinho lá para trás e falar um pouco sobre as operações que a gente pode fazer com matrizes. Pode cair algo disso aí na prova, mas provavelmente cai alguma coisa sobre multiplicação de matrizes. Então vamos falar aqui um pouquinho dessas operações possíveis aí, com elas. Vamos imaginar uma matriz qualquer aqui. Por exemplo, matriz 1, 2, 3, 4. Uma matriz 2 por 2, né? Duas linhas por duas colunas. Que tipo de operação que eu posso fazer com essa matriz? Eu posso, por exemplo, multiplicar essa matriz por um número. Por exemplo, vou colocar aqui o número 3. E quero multiplicar a matriz pelo número 3. Como que eu faço a multiplicação? O número 3 vai entrar aqui na matriz multiplicando cada um dos elementos da matriz. Simples assim. Então fica 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, 12. Pronto. Está aqui o meu resultado. Veja que isso aqui é diferente do que a gente estava fazendo lá no método de Gauss. Lá eu multiplicava uma linha apenas por um número. Posso fazer isso também. Lá. Poderia pegar lá e multiplicar a matriz inteira por um número. Só que lá o interesse é multiplicar só uma linha mesmo. Então a gente nem comenta isso lá. Mas lá no método de Gauss eu poderia multiplicar a matriz inteira por um número. Só que eu ia ficar fazendo mais contas sem que isso aí me acrescentasse nenhum resultado. Então multiplicar uma matriz por um número, né, ou por um escalar, é apenas isso. O que mais que eu posso fazer com essa matriz aqui? Eu posso somar ela com outra matriz. Imagina a matriz, por exemplo. Aqui. E eu quero somar essas duas matrizes. Também é uma operação fácil. Basta eu pegar cada elemento de uma matriz e somar com o elemento correspondente da outra. Vou pegar o A11 dessa daqui e somar com o A11 dessa daqui. E por aí vai. Veja que as matrizes têm que ter a mesma ordem, né? Nesse caso. Ou seja, eu posso somar uma matriz 2 por 2 com outra 2 por 2. Duas linhas por duas colunas. 3 por 3 com 3 por 3. 5 por 7 com 5 por 7. Elas têm que ter a mesma ordem. Para os elementos serem correspondentes entre uma e outra. Senão não dá certo. Como que fica? 1 mais 3 dá 4. Eu estou somando os elementos correspondentes e naturalmente o resultado vem para a posição correspondente também. 2 mais 4, 6. 3, né? Vou trabalhar esse aqui agora. 3 mais 5, 8. E 4 mais 6, 10. Pronto. Está aqui a minha matriz soma. Eu poderia perfeitamente, a gente chama matrizes, né, a gente nomeia as matrizes com letras maiúsculas, né? Então eu poderia substituir isso aqui por uma equação. Se essa daqui eu chamasse de A, essa daqui eu chamasse de B, e essa daqui eu chamasse de C. A mais B igual a C, onde essas letras maiúsculas estão representando as matrizes. Às vezes vem anotado assim, opa, vem anotado assim também, e vem separado lá, né? A igual a isso aqui, B igual a isso aqui, C igual a isso aqui. E aí você escreve essa equação aqui. Mesma coisa. O que é mais complicado um pouco é o produto das matrizes. Porque lembra lá que quando a gente foi falar da transformação de... Volta lá para o comecinho de sistemas lineares. Eu tinha dito que um sistema linear pode ser representado por uma equação matricial. Então naquela equação aparecia lá um produto, né? Você multiplicava a matriz de coeficientes pela matriz incógnitas. Só que aquela multiplicação não é uma multiplicação só. Não é só multiplicação, que nem multiplicar aqui a matriz por um escalar. Né? Aquela multiplicação envolvia as operações de multiplicação e de soma. Então
Então vamos lembrar o que a gente fez lá. Imagina, por exemplo, pegar uma matriz aqui. E vou multiplicar ela lá no sistema. Aqui aparecia um x e um y, né? Vou colocar dois números aqui. Digamos 2 e 3. Essas matrizes aqui, quando uma matriz tem apenas uma coluna, que é esse caso, ou apenas uma linha, se tiver só uma linha ou só uma coluna, ela recebe um nome particular de vetor. Então um vetor é uma matriz, é um caso particular de matriz. Vetor é a matriz que tem só uma coluna ou só uma linha. Então aqui eu estou multiplicando uma matriz por um vetor. Isso aqui não é vetor porque tem duas colunas e duas linhas, então não é vetor. Com o vetor é mais fácil, porque como é que a gente fazia? Vou repetir aqui essa matriz aqui embaixo. Eu pegava, se você pegar nos livros aí, você encontra os dispositivos, né, tem os métodos práticos para você fazer a multiplicação. Cada livro dá uma variaçãozinha, mostra de um jeito um pouco diferente. O jeito que eu guardei, que eu achei mais simples, é assim. Pega esse vetor aqui, simplesmente deita ele aqui em cima. Coloca ele aqui em cima deitado, você vai empurrar ele aqui assim. Então eu vou desenhar ele aqui em cima. Quando eu fizer isso aqui, vem o 2 aqui e o 3 aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Basta que eu multiplique aqui o 2 pelos elementos desta coluna, né, que estão abaixo dele, e multiplique o 3 pelos elementos que estão abaixo dele. Então, ficaria uma coisa assim. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Está aqui o meu resultado. Simples, né? A multiplicação entre matrizes, quando uma delas é um vetor, não é tão complicada assim. Só que, vamos imaginar, eu posso fazer uma multiplicação, por exemplo, de uma matriz por outra que não seja um vetor, uma matriz maior aqui, assim, posso. O critério é o seguinte, a gente vai ver aqui no exercício, vai ficar meio claro por quê. Nem sempre eu consigo multiplicar duas matrizes. Eu só consigo multiplicar duas matrizes quando o número de linhas da segunda matriz for igual ao número de colunas da primeira matriz. Lógico, porque pensa aqui no vetor. Quando ele cair aqui em cima, ele tem que ficar emparelhado, vamos dizer, com a matriz. Se essa matriz tivesse mais uma coluna, por exemplo, eu jogaria aqui o 2 e o 3 e essa última coluna não teria número para ficar operado. Então, esse critério aqui é importante. O número de linhas da segunda matriz tem que ser igual ao número de colunas da primeira. Senão você não consegue fazer a multiplicação. Mas você não precisa nem se preocupar com isso. Na hora que você colocar o vetor aqui em cima, você já vai ver se ficou encaixado ou não. Não encaixou, não vai ter operação. Simplesmente daí, nesse caso, não existe a multiplicação da matriz. Daquelas matrizes. Bom, então, se fosse uma matriz assim, um vetor aqui, a gente fazia desse jeito que a gente já tinha feito lá atrás. Aqui é um pouco mais complicado, mas nem tanto. Aí vocês vão encontrar um jeitinho, um outro, cada livro ali mostra um jeito. O jeito mais fácil que eu achei de guardar é o seguinte. Reparte isso aqui em dois vetores. Pensa que é só um vetor mesmo. E faz a multiplicação normal. Depois pensa que essa outra metade é um vetor, faz a multiplicação com ela. E junta tudo depois. Vamos ver como é que fica. Eu vou fazer esse primeiro passo aqui, então. Tá?
usando só essa primeira coluna aqui para fazer a multiplicação. Como é que eu fazia mesmo? Essa coluna fica rebatida aqui em cima. Então vamos repetir a primeira matriz. 1, 2, 3, 4. Quando eu jogar essa matriz aqui em cima, ficou 2 e 3. 2 e 3. Então como é que eu fazia mesmo? O 2 entra multiplicando essa coluna toda, o 3 entra multiplicando essa coluna toda. Isso daí é o seguinte: 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Aí, 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Só que lembra que lá atrás a gente comentou que a multiplicação entre matrizes, ela não é exatamente uma multiplicação apenas, ela envolve multiplicação e soma. A multiplicação a gente já fez. Agora a soma, você coloca aqui nas linhas, ó. Simplesmente aqui no meio. Só que lembre-se, eu não usei metade do vetor, metade da matriz. Só usei essa metade da matriz por enquanto na multiplicação. Então, esse resultado que eu obtive ainda é apenas metade do resultado. Como que eu faço agora a outra metade? Repito o processo. Não fiz com essa? Agora faço com essa. Então, eu vou tirar daqui, né, a original. E vou colocar agora, vou rebater isso aqui. Olha, 4 e 5. 4 e 5. E faço a mesma operação. Vai me dar mais 2 números aqui. Vai dar aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Vai dar 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. E agora você coloca aqui a soma. Agora sim, eu peguei um vetor e fiz a multiplicação, peguei o outro vetor e fiz a... Né? Um vetor, fiz a multiplicação, deu esse resultado aqui. Agora eu pego o outro vetor aqui, faço a multiplicação, dá esse outro resultado aqui. Pronto, isto aqui agora é o resultado todo. Só operar. 2 mais 6, 8. 4 mais 10, 14. 6 mais 2, 12. E 12 mais 20, 32. Pronto. Esse daqui é o resultado da multiplicação. Bem que a multiplicação não é muito difícil. Você quebra ela em pedaços, né? A multiplicação de uma matriz por um vetor é simplesinha. Quando você tem aqui vários vetores dentro da matriz, você simplesmente vai multiplicando por cada vetor e vai colocando os resultados. Quando você terminar o último vetor aqui, fechou a matriz. Está aqui o resultado da multiplicação. Tudo bem, pessoal? Essas são as operações possíveis com matrizes. Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver alguns conceitos, como por exemplo o conceito de matriz inversa, que vai precisar aqui dessa operação da multiplicação. Aí a gente treina mais um pouquinho ela de novo. Ok? Até já então.